Olá, alunos. Aqui é o professor Nilson, de matemática. Vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da nossa última atividade. Aqui está ela, a nossa primeira questão. Diz, uma pessoa tem dívidas de R$ 9.000 e R$ 8.000 que vencem dentro de 1 e 2 meses, respectivamente. Quanto deverá aplicar hoje a juros compostos para fazer frente aos compromissos? Considere uma taxa de aplicação de 2% ao mês. Bom, então a gente usar aquela fórmula do valor atual. O valor atual é a dívida de 9.000 dividido por 1,02, que é elevado a 1, então não precisa do expoente. Esse 1,02 é o nosso 1 mais i. O i, como é 2%, escreve assim. Então, isso aqui é 1,02. Mais uma dívida de 8.000, que vai vencer daqui a 2 meses. Então, é 1,02 elevado a 2. Fazendo essas contas, essa parte dá 8.000, não é isso? 823, eu já fiz elas antes na calculadora. E já vou deixar aproximado para a segunda casa, 53 centavos. A outra, que é 8.000 dividido por 1,2 elevado a 2, dá 7.689,35 centavos. Também já aproximando para a segunda casa decimal. E esse valor mais esse vai dar 16.512,88. Ou seja, essa deveria ser a opção a se marcar. A nossa primeira questão. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz: quanto uma pessoa deve aplicar hoje a juros compostos a taxa de 1,4% ao mês para poder pagar uma dívida de 3.600 daqui a 3 meses e outra de 8.700 daqui a 5 meses. Novamente, você tem a fórmula do valor atual. É uma dívida de 3.600 que vai vencer daqui a 3 meses, então é 1,014 elevado a 3, mais a dívida de 8.700 que vai vencer daqui a 5 meses, então 1,014 elevado a 5. Novamente, eu já fiz essas contas separadamente, Isso aqui vai dar 11.568,7021. Considerando os valores que tem aqui, teriam essas casas decimais. Como a gente vai fazer a aproximação para a segunda casa, vai ficar 11.568,70. Essa aqui deveria ser a opção a se marcar. A terceira agora, terceira questão. O preço à vista de um automóvel é R$ 18.000, mas pode ser vendido a prazo com 20% de entrada, mais 5 prestações mensais de 3.000 cada uma. Qual o valor atual da aplicação a juros compostos? Na verdade, o que ele quer saber é qual é o valor atual para mim pagar 3.000 daqui a um mês, depois 3.000 daqui a 2 meses, depois 3.000 daqui a 3 meses, até fechar os 5 meses, ou seja, que você quer o valor atual para essa expressão. A taxa é 1,06, né? Isso então 1,016, no caso elevado a 1, mais, aí de novo, 3.000 vezes 1,016 elevado a 2, mais, e novamente 3.000 dividido por 1,016 elevado a 3, mais 3.000 vezes 1,016 elevado a 4. E a nossa última prestação é 3.000 vezes 1,016 elevado a 5. Bom, essas contas, no caso, eu também já fiz elas, fiz tudo na máquina, né? Porque isso dá muito trabalho para fazer sem ser na máquina.
Isso aqui dá R$ 14.306,044. Mas aí, como a gente vai fazer aproximação para a segunda casa, então, e 4 centavos. Seria essa questão aqui para marcar. Mas antes da gente passar para a próxima questão, observe que 14.306 é o valor que ele teria que ter hoje para liquidar essas dívidas de 3.000 mês a mês. Se você fosse comparar, ó, com o valor à vista, que é 18.000, só que aí você tem que tirar uns 20% diz, ó, que pode ser vendido a prazo com 20% de entrada. Então, além disso aqui, ele vai dar uma entrada de 20%, que cancela esse zero com esse, e esse com esse, ó, 18 vezes 2 é 36, acrescenta 2 zeros. Ou seja, ele tem que dar uma entrada de 3.600. Isso quer dizer que, na verdade, o que faltava para ele pagar, se pegar os 18.000 menos os 3.600, seria 14.400. Então, você observa, ó, que o valor é um pouco inferior ao que ele precisaria hoje para pagar a dívida, certo? Ou seja, se você puder investir o seu dinheiro a alguma taxa, às vezes compensa ao invés de pagar à vista, certo? Ou seja, ele teria que ter dado os 3.600 e em vez de 14.400 teria que ter só 14.306,04 para poder saldar essas dívidas de 3.000 mês a mês. Vamos à próxima questão. Questão 4. A rede de lojas Sistrepa vende por crediário com uma taxa de juros mensal de 10%. Certa mercadoria cujo preço à vista é P será vendida a prazo de acordo com o seguinte plano de pagamento: R$ 100 de entrada, uma prestação de 240 a ser paga em 30 dias e outra de 220 a ser paga em 60 dias, ou seja, 1 mês e 2 meses. Observe que o juro é mensal, ó, então tem que ficar tudo na mesma unidade de tempo. 30 dias é 1 mês, 60 dias, 2 meses. Determine P, que é o valor de venda à vista dessa mercadoria. Bom, o valor do financiamento que ele tem que saber é quanto ele tem que ter hoje para ele saldar uma dívida de 240 daqui a um mês, a taxa de 10%, ó, que é 1,1, mais uma dívida de 220 daqui a 2 meses, que é 1,1 elevado a 2. Observe que aqui é o valor que ele precisa para saldar o que não foi pago ainda, porque observe, ó, ele já deu 100 de entrada, então R$ 100 já foi pago. Falta esses 240 e esses 220. O valor que ele teria que ter hoje, então, ó, eu vou fazer essa conta aqui, ó, 240 vezes 1,1, esse eu sei de cor, é 220 sobre 1,21. Quando a gente faz essas contas, esse valor aqui, 240 dividido por 1,1, mais esse 220 dividido por 1,21, dá exatamente R$ 400. Mas isso é o que está restando pagar. Lembra que ele deu de entrada R$ 100? Então, o valor à vista dela teria que ser os R$ 100, que já foi pago à vista, mais o que ele precisaria pagar, não é isso? O que ele precisaria ter hoje para levar a mercadoria P, não é isso? Para levar a mercadoria P, ou seja, 400 mais os 100, R$ 500. Então, essa daqui, correto? A questão 5. Um aparelho de som é vendido por R$ 1.200 à vista, né? Ou a prazo com R$ 200 de entrada, mais 3 prestações mensais iguais. Qual o valor de cada prestação se a loja cobra juros compostos a taxa de 3% ao mês? Ora, 3% seria 1 mais 0,03, isso aqui é 1,03, não é isso? O valor atual que você quer, na verdade, é, se você já tirou R$ 200, falta R$ 1.000.
você quer saber aqui é quem é a prestação que você deve dar daqui a um mês, mais essa mesma prestação daqui a 2 meses, então elevado a 2, mais essa mesma prestação daqui a 3 meses, certo? Bom, como o P aqui ele é comum aos 3 termos, você pode colocar o P em evidência. Isso aqui é P que multiplica 1 sobre 1,03 mais 1 sobre 1,03 elevado a 2 mais 1 sobre 1,03 elevado a 3. Fazendo essa soma aqui, ó, que eu já fiz ela na máquina, né, porque isso dá muito trabalho à mão, mas fazendo essa soma, isso aqui vai ser P, que é o P aqui, vezes 2,82, 86, 11, 35. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Para vocês verem como é trabalhoso fazer essas contas, então a gente já sugere fazer na máquina. Esse valor aqui, ó, que está multiplicando o P, ele vai passar dividindo. Vai ser 1.000 dividido por 2,82, 86, 11, 35. Esse é o valor do P da prestação. Que eu também já fiz na máquina, esse valor aqui, ó. Isso aqui vai ser... O valor da prestação é aproximadamente R$ 353,53. Então, a alternativa correta seria esta. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula.